Me parece que depois da transição democrática, estudar as direitas, né, de uma maneira mais ampla, mas mais particularmente o campo da extrema-direita, e ainda mais particularmente o próprio neofascismo em suas diversas expressões, era algo que não era muito considerado como objeto primordial da historiografia de outras ciências humanas e sociais. Eu acho que isso tem a ver também com o processo da transição democrática, né? Uma transição democrática que, em muitos sentidos, não debateu, não conseguiu debater os legados autoritários, alguns efetivos ou não, traumas associados ao próprio regime de exceção. Além disso, me parece que existia, talvez ainda existe, uma certa predominância de um entendimento que a historiografia ela é essencialmente, naturalmente, dotada de um certo ethos progressista. E, nesse sentido, muitas vezes, a própria historiografia, sobretudo durante os anos 90, os anos 2000, ficava muito centrada nas próprias expressões desse campo progressista, né? Quando a gente está falando, efetivamente, de uma história política. E, muitas vezes, a direita não era estudada, né? As direitas não eram estudadas. Eu acho que as razões, elas são das mais diversificadas, né? Talvez de orientação política, talvez de uma certa orientação política para a própria prática historiográfica, talvez por achar que o problema, né, se é que a gente pode chamar de problema das direitas, era algo restrito ao passado, que era preciso pensar outras dinâmicas e outras perspectivas. Talvez a gente possa até incluir, talvez, uma questão relacionada às novas tendências historiográficas, que deixavam um pouco de lado a própria história política, né? Enfim, eu acho que os fatores para esse desencontro da historiografia com os estudos às direitas, eles são dos mais diversificados. É claro que nunca se deixou de pesquisar as direitas no Brasil, mas não era realmente um ponto, um núcleo, né, fundante de algumas dinâmicas historiográficas. O meu interesse pelos estudos das direitas, né, no caso inicialmente do negacionismo do Holocausto como um fenômeno do próprio neofascismo, ele não está ligado muito a uma questão, eu diria, mera e exclusivamente historiográfica. Na verdade, isso está relacionado também com uma experiência pessoal, né? Durante o período da graduação, e eu diria que até que talvez até a atualidade, eu sou muito ligado à cultura juvenil urbana, o punk rock, né? As tendências do punk como cultura juvenil urbana. E, evidentemente, quando você se assume punk, você está ligado com o movimento punk, você tem alguns perigos que perpassam a sua existência, né? Grupos neofascistas, intolerantes, skinheads, neonazistas, era uma questão que faziam parte do meu cotidiano, não como indivíduo participante dessas esferas, mas justamente como esferas que viam em mim, em meus colegas, meus amigos, aquilo que entendia como uma certa identidade, um perigo de existência. Então, o que me projetou a estudar a extrema-direita não foi uma questão de um cálculo político estratégico ou uma orientação olhando para a historiografia, nada disso, né? Inicialmente era uma questão justamente de uma pessoa que queria entender aqueles movimentos, né, da extrema-direita, a extrema-direita na atualidade, justamente para efetivamente proporcionar, a partir desse entendimento, uma certa forma de combate. Inicialmente, o que me chamou muita atenção foram os movimentos, as tendências, a subliteratura, ou a pseudo-literatura, enfim, é um outro debate, do negacionismo do Holocausto. Eu via que o negacionismo do Holocausto era muito lido por skinheads, era muito lido por militantes da extrema-direita, que não estavam ali inseridos no campo político institucional, né, dos partidos políticos de direita, ou pelo menos não estavam plenamente inseridos em alguns desses partidos. Então eu queria entender um pouco esse aspecto underground da extrema-direita brasileira. Assim como eu fazia parte de um certo nicho do underground do campo progressista, talvez, né, da contracultura, eu queria entender um pouco como que era esse espaço underground da extrema-direita. E claro que a preocupação inicial foi associada a essa dimensão bastante individual, mas daí eu acho que eu posso afirmar, não sei se eu estou acertado ou não, não sei se eu posso estar equivocado ou não, que essa questão de um foro íntimo já ficou um pouco mais no passado. Afinal de contas, a partir desse momento inicial, ali no fim da minha graduação, eu consegui começar a construir uma trajetória associada a esse campo de pesquisa. E eu acho que é interessante até
pensar que no começo, no início dessas minhas pesquisas sobre o neofascismo, particularmente na Universidade Estadual de Londrina, eu não consegui encontrar, ou não soube, né, encontrar muita interlocução com possíveis orientadores. Afinal de contas, eram poucos que tangenciavam os estudos sobre a extrema-direita brasileira ou não, né, sobre a extrema-direita, e particularmente essa conjugação de extrema-direita e história do tempo presente. Então, eu tive um pouco de dificuldade, e a partir também dessa dificuldade que eu pude traçar a minha trajetória. O momento em que eu defini que o meu objeto de pesquisa para doutorado seria Enéas Carneiro, a sua trajetória política, e para além disso, né, a própria construção e a trajetória do Partido de Reedificação da Ordem Nacional, primeiro que eu encontrei alguns, eu não diria alguns entraves, mas algumas barreiras, né, de delimitação do próprio entendimento sobre o partido. O primeiro era que muitas vezes reduzia-se o Prona a Enéas Carneiro, o que não é em todo equivocado, mas me parece que muitas vezes, por conta inclusive da certa forma como a imprensa tratava o partido, existia esse aspecto da folclorização de Enéas Carneiro, folclorização do Prona. Eu diria mais que era também uma folclorização, e não sei se o termo aqui, folclorização, é o mais adequado, mas enfim, uma caricatura construída em torno, mais do que Enéas, mais do que o Prona, do próprio discurso de direita, de um nacionalismo de direita, um nacionalismo autoritário. Isso acho que diz respeito também até à forma como a transição democrática foi construída, a forma como a extrema-direita não mostrava muito as suas caras, não conseguiu inicialmente construir um projeto político mais substancial, e mais do que isso, como em torno da ridicularização, escondia-se, na verdade, uma falta de problematização sobre o passado recente e também sobre essa condição, né, dessas novas interfaces da extrema-direita. No primeiro momento, eu lidei com duas questões, então. Essa dimensão caricatural, e eu não excluo a dimensão caricatural de Enéas Carneiro e do Prona. Afinal de contas, isso foi até uma possível estratégia política utilizada para as campanhas e assim por diante. Se o senso comum, de uma certa maneira, era estabelecido em torno dessa caricatura de Enéas Carneiro, uma certa interpretação colocava o Prona, e claro, o Enéas Carneiro, em torno da condição neofascista exclusivista, apenas neofascismo, uma certa forma de reprodução ou adaptação de tendências da extrema-direita europeia. Por exemplo, era chamado de Le Pen Tupiniquim. Enfim, o Enéas Carneiro era apresentado assim, ou ele é um cacareco raivoso, né, o cacareco, ou o macaco Tião, ou ele é o Le Pen Tupiniquim. A minha ideia era justamente que o Prona, ele era um receptáculo, um epicentro e um aglutinador de tendências da direita brasileira, da direita radical brasileira e também da extrema-direita brasileira, que não se viam representadas no processo de transição democrática, que não se viam representadas nos partidos de direita mais liberal, ou mesmo neoliberal, do ponto de vista econômico, e que buscavam se agraciar, né, se articular em torno de um projeto político mais bem organizado. Então, a minha ideia inicial era essa. O Prona não é uma caricatura, não é apenas uma caricatura do próprio Enéas Carneiro, assim como também não é uma forma de reprodução da Frente Nacional Francesa. Ele é, talvez um pouco dos dois, mas ele é também fruto de uma trajetória, de um pensamento e de práticas da direita radical brasileira, do nacionalismo autoritário da direita brasileira, e também desse processo, dessa conjuntura da transição democrática. No momento que eu decidi, então, fazer esta pesquisa de doutorado, agora não consigo me recordar se foi na banca do ingresso, se me foi perguntado se eu tinha alguma predileção pelo Prona, por Enéas, né, por que eu queria. Me parece muito interessante que quando uma pessoa quer estudar as esquerdas, né, a esquerda revolucionária, a esquerda armada, a esquerda parlamentar, os movimentos sociais de cunho progressista, não me parece que seja uma pergunta que é feita às pesquisadoras e aos pesquisadores. Primeiro, eu acho que é importante mencionar que nos estudos sobre as direitas no Brasil, não no Brasil talvez, mas
no mundo, de uma forma mais ampla, há diversos historiadores que têm tendências, partilham de tendências historiográficas conservadoras, ou são efetivamente conservadores e estudam as direitas. Assim como há pesquisadoras e pesquisadores da esquerda mais revolucionária e anti-institucional possível que pesquisam as direitas. Não é o objeto que vai definir o pesquisador, não é o objeto que vai definir o pesquisador, mas sim a complexidade do objeto que vai definir a forma de se estabelecer uma prática historiográfica. Então, enfim, ainda no ingresso do doutorado, eu me vi perguntado sobre essa questão: por que você quer? Como sendo uma pessoa assim, basicamente, o que você está escondendo? Qual o jogo que você está escondendo? Bem, eu acho que eu não tenho nenhum jogo a esconder, mas isso denota, talvez, como as direitas brasileiras, elas foram, em certo sentido, eu não diria sistematicamente, porque talvez não existia um projeto sistemático de esquecimento das direitas, mas como se construiu uma ideia de que a democracia brasileira era plenamente estável, que o discurso de direita radical não encontrava eco, elemento de articulação, elemento de estruturação, e daí não era necessário estudar, né? Mas justamente a minha ideia foi perceber que aqueles grupos que eu pesquisei desde o fim da minha graduação, que eram grupos muito residuais, do discurso mais antidemocrático, do discurso mais extremista, de um discurso assim que muitas vezes não encontraria eco ou espaço na construção e na trajetória da chamada Nova República, eles encontraram espaço dentro do PRONA. Então, eu passei justamente a observar a extrema-direita brasileira, fragmentada, diversificada, desarticulada, encontrou um elemento de articulação, encontrou um espaço de interlocução. Então, o PRONA, ele era o PRONA de Enéas Carneiro, sem dúvida alguma. Havia estandartes e faixas nos congressos nacionais do PRONA, onde se dizia, nosso nome é Enéas. Né? Então, assim, o Enéas é meu nome, Enéas, e o partido era o partido de Enéas. Mas, para além disso, um partido político como o PRONA, ele não era, e não foi um projeto político de uma pessoa só. Ele iniciou como um projeto político de uma pessoa só, mas ele incorporou, ao longo da sua trajetória, tendências diversificadas do pensamento da prática e dos grupelhos da direita radical, extrema-direita brasileira. Militares, da ativa e da reserva, descontentes com o processo da transição democrática, indivíduos que partilhavam de uma dinâmica em torno do negacionismo do Holocausto, embora o PRONA não foi um partido negacionista do Holocausto, grupos e grupelhos, organizações e micro-organizações nacionalistas de extrema-direita e neofascista se viram representar e tentaram se articular dentro do PRONA. Então, por mais que tenha sido um projeto que iniciou em torno de uma feição mais individual, o PRONA ele agregou, em certo sentido, ele também condensou todo aquele processo de diversificação e fragmentação da extrema-direita brasileira. Não que ele se manifestou fragmentado, mas ele conseguiu reunir partes fragmentadas dessa extrema-direita em torno do partido político. É claro que os eventuais processos eleitorais e os sucessos eleitorais do PRONA não retiram essa dimensão caricatural de Enéas, a forma como ele dialogava com o seu possível eleitorado. Inclusive, essa é uma estratégia política bastante interessante e muito viável, né, do ponto de vista do capital político. Mas era também, o meu entendimento, o PRONA, e o Enéas Carneiro e outros indivíduos do PRONA, eles também foram eleitos por conta do seu discurso político. Um discurso político de direita que não se via representado. Então, em torno dessa questão, né, de uma extrema-direita fragmentada que encontra um núcleo onde pode se articular e daí consegue, inclusive, garantir algum sucesso eleitoral, eventual, né, muitas vezes muito episódico, mas é também um processo de manutenção de uma certa cultura política, ou de traços culturais de uma cultura política mais ampla, da qual partilham também a extrema-direita. Então, como a extrema-direita foi esquecida ao longo da transição democrática, inclusive em torno da própria historiografia, ou de parcela da historiografia,
a minha ideia era justamente contribuir um pouco com essa discussão, né? Onde está a extrema-direita? E esse é um quadro, assim, da fragmentação, que não é um quadro apenas brasileiro. As transições democráticas tardias, né? As mais recentes transições democráticas, aquela quarta onda da democratização, no caso de Portugal, da Espanha, ou mesmo da Grécia, conviveram com esse aspecto fragmentado e desarticulado da extrema-direita. Mas a gente vê, tanto no caso do Aurora Dourada na Grécia, quanto do caso do Vox na Espanha, ou mesmo do Chega em Portugal, e mais recente, claro, o absolutamente trágico caso brasileiro, a gente vê que essa fragmentação não significou necessariamente a inexistência de indivíduos e grupos políticos, de projetos políticos para a alçada ao poder. Então, Proner, ele foi um pouco esse berço dessa articulação que depois veio, em certo sentido, não exclusivamente, mas em certo sentido, ele veio a se demonstrar mais articulado nos anos mais recentes, ao longo do fim da nova República Brasileira. Uma preocupação individual da minha parte, nos últimos anos, é desenvolver uma leitura que seja mais agradável, ou que eu julgo, talvez, erroneamente, mais agradável e acessível. Até porque me parece que, em torno desses fenômenos do ressurgimento das forças, né, da intensidade política e dessa capilaridade da capacidade eleitoral da direita radical ou extrema-direita global, existe um interesse público na temática. Né? Existe um interesse público na temática. Aí, particularmente no objeto, eu acho que os historiadores são muito capacitados para inserir o seu entendimento, as suas produções, as suas interfaces em torno da atualidade, porque muitas vezes outras categorias profissionais olham por conta da temática com comparações muitas vezes grosseiras com o passado, né? Ou seja, o ressurgimento, quase uma projeção do passado do fascismo histórico, ali, do entreguerras, na atualidade, ou muitas vezes reduzem todos os fenômenos à mera atualidade, ou seja, é tudo fruto do WhatsApp. Né? Então, daí, me parece que tem muitas interpretações que não conseguem, daí também, uma leitura muito forjada na minha própria dimensão profissional, na minha atribuição profissional, que não conseguem enxergar o quanto de passado há no presente. Né? Então, eu acho que isso é uma necessidade da interface dessa temática. À medida que eu sempre busquei essa interface mais pública de dialogar com um público mais amplo, até porque eu tenho particularmente uma grande crítica a essa figura do grande intelectual, né, da ideia de intelectual como receptáculo da sabedoria imaculada nas academias. Eu sempre busquei ter uma interface mais pública por conta dessa própria ideia, talvez, de uma dimensão mais política daquilo que deve ser a prática historiográfica, ou mesmo de professores e professoras universitárias. Mas pronto, isso era uma questão meramente de entendimento, de uma crítica, digamos, à autoridade do saber acadêmico. Ladeado a isso, tem esse fenômeno do ressurgimento, do fortalecimento das direitas radicais no mundo todo, e particularmente em uma dimensão ainda mais trágica na realidade brasileira. Em torno disso, me parece que há esta conciliação do entendimento da dimensão pública do fazer historiográfico, ou mais do que uma dimensão pública do fazer historiográfico, eu diria uma dimensão pública do diálogo historiográfico com a sociedade, e particularmente de uma demanda da sociedade pelo entendimento sobre a temática específica. E a partir disso, a demanda sobre o entendimento mais especializado sobre a temática tenha ganhado, sob o meu ponto de vista, a partir do meu ponto de vista, da interlocução da interface pública dos historiadores, justamente porque consegue, a partir da atualidade, ou tentam, a partir da atualidade, jogar luz sobre os passados e presentes na composição do discurso autoritário, do discurso do extremismo de direita na realidade brasileira. Então, a partir dessas questões, ou seja, de uma dimensão de foro íntimo, mas também de uma dimensão conjuntural e contextual, me parece que existiu uma grande possibilidade de uma intensificação dessa interface de diálogo público. E, claro, a atuação de grupos neofascistas, a eleição de Jair Bolsonaro, a utilização explícita de referenciais
ao fascismo histórico, ou do fascismo histórico no governo Bolsonaro, intensificaram essa interface, esse interesse público mais amplo, e eu diria também que dos grandes meios de comunicação do Brasil. Então, começamos a discutir, eu e o Leandro, essas questões. Efetivamente, muitas vezes os historiadores, as historiadoras criticam com muita intensidade as obras de jornalistas ou de outros profissionais diversos que escrevem sobre história. É claro que eu acho que muitas críticas são plenamente cabíveis, mas me parece também que muitas críticas referem-se também a uma ideia de falta de habilidade, ou pelo menos falta de disponibilidade dos historiadores em trabalhar com esse público mais amplo. E também é porque, muitas vezes, isso não é rentável, inclusive do ponto de vista acadêmico. Se a gente está pensando em trajetória acadêmica, a dimensão da história pública ou da divulgação científica não é, tradicionalmente, não tem nenhum levantamento do tipo, mas não é contado em muitos processos de ingresso, né, em concursos públicos para professores em universidades estaduais e federais, ou mesmo privadas. Então, muitas vezes, as pessoas realmente relegam isso a um segundo plano. A partir do momento que existe uma demanda, existe um interesse, existe uma pré-disponibilidade, minha aí também, do Leandro, que escreveu comigo esse livro, a gente começou a notar que se a gente não escrevesse o livro, outra pessoa escreveria. Né? Um jornalista escreveria e não teria, talvez, um caráter mais profícuo do ponto de vista analítico, que a gente julga, né, que a gente tinha e a gente tem, afinal de contas, temos décadas juntos de pesquisa, e também do ponto de vista editorial. Né? Ou seja, as pessoas vão lançar um livro que muitas vezes não vai ter um caráter tão fortemente analítico e não vai conseguir ampliar ou aprofundar a análise. A gente notou, então, que tinha um espaço, uma possibilidade, talvez um certo vácuo, acho que talvez o termo não seja mais adequado, mas que alguém iria ocupar. E alguém, quando eu falo isso, talvez a gente estava pensando, obviamente, alguns jornalistas ou algumas jornalistas que talvez não ocupariam o espaço da maneira como a gente julgaria ou julgava o mais adequado. Então a gente pensou, vamos escrever um livro que dê respaldo a essas necessidades que a gente encontra, e também a gente já estava sendo muito procurado por meios de imprensa, né? Meios de imprensa da televisão, da imprensa escrita. Eu lembro que no dia 26 de dezembro eu estava tomando uma cerveja, fazendo almoço de pós-natal, e eu tive que tomar um café, porque, enfim, né, para ficar mais sóbrio, eu tive que tomar um café para poder gravar um podcast, acho que com café da manhã da Folha, algo do tipo. Ou seja, era uma demanda muito grande, e a gente precisava ocupar esse espaço. Então, a nossa ideia foi justamente em todas essas questões. Não foi uma ideia exclusivamente da preocupação da condição democrática. É óbvio que a preocupação com a condição democrática ela é uma preocupação contínua de todas as historiadoras, de todos os historiadores, e particularmente da gente que trabalha com essas temáticas. Mas foi também uma dimensão dessa questão pública e editorial, né? Não tem por que negar que foi também uma preocupação, né? E eu acho que aí é também um espaço de oportunidade. Tem um colega, um amigo meu, o professor João Malaya, da Universidade Federal de Santa Maria, que eu lembro que uma conversa que nós tivemos, quando ele mencionou uma questão. Ele pesquisa a história social do esporte, né? E há 6, 7 anos atrás, a questão dos grandes eventos esportivos era a ordem do dia, na pesquisa, na interface pública dos historiadores, das cientistas sociais diversificados no Brasil, justamente por conta dos grandes eventos associados à Copa e às Olimpíadas. No caso da extrema-direita, do pensamento autoritário, do pensamento nacionalista de direita, este é o momento que há essa demanda. Então, a possibilidade de ocupação ou de interface pública não é em torno, talvez, de uma capacidade também profissional. Claro que talvez a capacidade profissional tenha a ver, mas é também por conta da conjuntura, que existe uma demanda, né? Existe uma demanda. Quando eu comecei a pesquisar essas questões, esses grupos, eu nunca pensei que existiria uma demanda tão grande na temática. Eu sempre achei que era necessário a existência de uma demanda pública da temática. Porque, bem, eu via esses grupos se articulando, enfim, e assim por diante. Mas a conjuntura me parece que proporcionou isso. Só para fechar meu raciocínio, que aqui a gente tem também uma possibilidade de uma interface transdisciplinar. Né? Se a gente for pensar academicamente, essa interface pública, que daí certamente eu não chamaria de história pública, e talvez sequer
de divulgação científica, mas talvez de uma interface pública de atuação trans ou multi ou transdisciplinar, é algo que me anima muito. Eu sou um dos coordenadores do Observatório da Extrema-Direita, coordeno com uma antropóloga, a Isabela Calil, com um cientista social, que é o Davi Magalhães, com um internacionalista, que é o Guilherme Casarões. A gente montou um grupo pluridisciplinar que tem justamente essa ideia da interface com a sociedade civil, né? Ou seja, já que existe uma demanda, uma possibilidade, uma necessidade e uma urgência em torno da temática, a gente tem que pensar em uma dimensão pública, e mais do que uma dimensão pública restritiva à própria historiografia, mas pensar essa questão em torno de uma dinâmica transdisciplinar. Então, essas questões da dimensão pública, eu não me enxergo como um historiador público, né? Um historiador público. Eu enxergo como uma pessoa que pesquisa uma temática que tem uma interface pública muito grande, uma demanda pública muito grande. Eu me enxergo como historiador do tempo presente, que trabalha com temas do tempo presente, que trabalha com problemáticas do tempo presente, e a partir desta necessidade de uma demanda pública em torno dessas questões, que me parece que existiu essa possibilidade, esse espaço de atuação. E é um espaço de atuação também, e também um espaço de intervenção. Eu acho que por meio dessas questões que se realizam essas interfaces mais públicas da minha trajetória, né? Então eu não me enxergo como historiador público, tampouco como intelectual público.